Boa noite, hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2026. E este é o programa No Fio da História, produzido semanalmente pela Rádio Jornal Toda Palavra e transmitido também pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. O risco de uma intervenção armada dos Estados Unidos no Brasil, conforme alertou o chanceler Mauro Vieira, não é infundado. Essa é a opinião do jornalista político norte-americano Timothy Roche, do Executive Intelligence Review, uma publicação independente parceira do Toda Palavra que se antagoniza com a mídia hegemônica dos Estados Unidos. Acostumado a frequentar os gabinetes do Congresso norte-americano, Timothy Roche é o entrevistado desta semana do programa No Fio da História. Falando diretamente de Washington, D.C., onde fica baseado, ele analisa nesta entrevista a escalada das ameaças de Donald Trump contra o Brasil desde que o Comando Vermelho e o PCC foram classificados pelo governo norte-americano como organizações terroristas, abrindo caminho para uma intervenção militar dos Estados Unidos, a exemplo do que ocorreu na Venezuela no início deste ano. Independente da ocorrência de uma ação belicista, Timothy vê como praticamente certas operações de inteligência norte-americanas ao estilo da Lava Jato que impediram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de concorrer em 2018 na eleição que levou Jair Bolsonaro e a extrema-direita ao poder. Ele cita como exemplo ações recentes dos Estados Unidos, como a que levou à morte 2 agentes da CIA no México, em uma operação realizada à revelia do governo mexicano. Ao final do programa, assista a mais um clipe selecionado pelo acervo do Centro de Memória Trabalhista. Não perca! Muito bem, estamos aqui mais uma vez com o jornalista Timothy Roche, jornalista do Executive Intelligence Review, publicação norte-americana ligada ao movimento LaRouche, ao Instituto Schiller. É uma publicação independente dos Estados Unidos, que mantém uma postura crítica em relação ao atual governo de Donald Trump e que vai conversar conosco especificamente hoje sobre essas declarações do ministro Mauro Vieira, que, em resposta a um deputado brasileiro, né, Evair Vieira, afirmou que existe um risco real de que os Estados Unidos venham a usar força militar contra o Brasil. Timothy, bem-vindo ao programa No Fio da História. Obrigado por ter você aqui conosco mais uma vez nessa parceria com o Jornal Toda Palavra. É um prazer, Luiz. Bom, Timothy, esse assunto é o assunto que está dominando a semana aqui no Brasil. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, respondendo a um requerimento desse deputado do Espírito Santo, deputado Evair Vieira, do Republicanos, ele manifestou 2 vezes o temor de que depois que as facções criminosas aqui do Brasil, o Comando Vermelho, o PCC, foram classificadas como organizações terroristas pelo governo de Donald Trump, que o Brasil estaria correndo um risco verdadeiro, real, de intervenção militar, de sofrer intervenção militar dos Estados Unidos, assim como aconteceu na Venezuela, né, onde o presidente Nicolás Maduro e sua esposa foram sequestrados, estão presos nos Estados Unidos. Bom,
As reações são diversas. Uma comissão do Senado já convidou o ministro Mauro Vieira a comparecer para prestar maiores esclarecimentos. Por parte do governo norte-americano, tivemos informações também de que um porta-voz do Departamento de Estado teria considerado essas declarações do ministro Mauro Vieira como absurdas. Mas o fato é que nós temos hoje, nos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro participou, inclusive, de uma audiência no Congresso americano, e ele está nitidamente trabalhando não contra o governo brasileiro, mas contra o próprio país, contra o Brasil, no sentido de provocar uma nação para tomar atitudes contra o Brasil, né? Uma nação poderosa como os Estados Unidos. O governo Lula, inclusive, agora recentemente, fez uma manifestação repudiando essa atitude do senador Flávio Bolsonaro, a quem a declaração do Palácio do Planalto considera como um traidor da pátria. Timothy, primeiro, eu gostaria que você, que está baseado em Washington, D.C., e conhece de perto a política norte-americana, tem frequentado o Congresso dos Estados Unidos, eu queria que você analisasse quais seriam realmente as chances reais de uma ação armada dos Estados Unidos contra o Brasil, considerando, inclusive, que recentemente o Congresso americano, numa decisão contra as atitudes intempestivas de Trump, né, tirou do presidente dos Estados Unidos o poder para declarar guerra, né, sem autorização do Congresso. Eu queria que você analisasse politicamente, do ponto de vista dos Estados Unidos, qual é a realidade dessa situação aí, dessa ameaça levantada pelo ministro Mauro Vieira. Eu diria que é um perigo bastante sério. Uma intromissão por parte dos Estados Unidos tem várias possibilidades fora de uma intervenção direta militar, mas isso não se pode descartar até isso. Por exemplo, se você vê o que ocorreu com a Operação Lava Jato, a participação da FBI dos Estados Unidos foi algo fundamental em termos de gerar e dirigir a operação para desmontar tecnologias da ponta do Brasil, capacidades na engenharia e outras partes da economia, etc. E a capacidade do governo de realmente funcionar. Agora, baixo o lema de confrontar as facções, as facções criminosas ligadas a drogas e outras crimes, declarar essas facções de terrorista, como fizeram os Estados Unidos faz pouco, é baixo uma sugestão de Flávio do grupo de Flávio Bolsonaro, é uma intromissão totalmente inaceitável. Temos no México agora exemplo de o que isso pode precipitar. Faz 3 meses, por meados de abril, 2 agentes da CIA foram mortos no estado de Chihuahua numa operação supostamente em contra da droga,
mas sem autorização do governo de Sheinbaum. Então, quer dizer que, baixo o lema de confrontar essas facções, tu pode meter até agentes diretas sem autorização. Agora, no Brasil, hoje em dia, existem certos governadores, por exemplo, Ronaldo Caiado em Goiás, que já firmaram um acordo a nível estadual com os Estados Unidos na exploração das terras raras. Totalmente assim, blindando, tratando de evitar controle nacional pelo governo central. O que aconteceria se um governador como Caiado concluísse um acordo semelhante em termos de colaboração em contra das facções? Isso vulnera totalmente a soberania do Brasil. Baixo a doutrina o que se chama a Estratégia Nacional de Segurança, National Security Strategy, dos Estados Unidos, de dezembro do ano passado, declaram realmente que quase todo o hemisfério seja outra vez um quintal dos Estados Unidos, e com esse programa do Escudo das Américas, supostamente em contra das facções criminosas, etc., existe uma teia de colaborações dirigidas a vulnerar a soberania de todos os países, baixo esse lema de confrontar as facções criminosas. Então, eu vejo como realmente é uma alerta bem fundada o que disse o chanceler agora. Sim. Você citou Ronaldo Caiado, governador, ex-governador agora de Goiás, que renunciou justamente para se candidatar a presidente da República, né? Então temos aqui 2 pré-candidatos aqui a presidente do Brasil e que claramente estão apoiando a política intervencionista de Donald Trump, né? Ronaldo Caiado, como você disse, lembrou muito bem, que já firmou, ainda como governador, um acordo, né, de cooperação com os Estados Unidos para a exploração de terras raras, e Flávio Bolsonaro, que sistematicamente vem estimulando o governo de Donald Trump a intervir no Brasil. Bom, nós temos aqui no Brasil uma longa história de intervenções políticas e militares também dos Estados Unidos, né? O golpe de 1964 foi executado contra o governo trabalhista do presidente João Goulart, com a participação clara dos Estados Unidos em toda a conspiração que resultou no golpe, inclusive com deslocamento da esquadra da 4ª Frota norte-americana para a costa do Brasil, com uma ameaça evidente de participação armada dos Estados Unidos na deposição do presidente João Goulart. Não foi exatamente por isso que o Jango, medindo a correlação de forças, não, naquele momento, não quis resistir para impedir o derramamento de sangue que certamente haveria aqui no Brasil, né? No caso, principalmente, dessa intervenção da frota americana no golpe, né? E depois disso, por várias situações, né, as intervenções, como você lembrou bem, inclusive na Lava Jato, naquele momento o Brasil ia para as eleições de 2018 e o presidente Lula, com toda aquela armação, foi impedido de disputar as eleições, né? E quem era o presidente
norte-americano, naquela ocasião, era justamente Donald Trump, né? Agora, mais uma vez, com a volta de Trump ao governo, né, temos esse risco de intervenção, mesmo que não declarada, intervenção da CIA, né, dos setores de informação do governo dos Estados Unidos, como nós sabemos bem que é o modus operandi deles, né? Mas, além dessa, vamos dizer assim, dessa intervenção camuflada, dessa intervenção sem ser declarada oficialmente, a resposta do ministro Mauro Vieira deixa implicitamente uma ameaça de que pode haver uma intervenção armada. Eu queria que você comentasse, Timothy, a recente decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos com relação ao poder do presidente Trump de agir militarmente sem aprovação do Congresso. Você acha que isso pode ser obstáculo, poderia ser uma forma de deter uma iniciativa de agressão militar por parte de Donald Trump? Acho que as decisões da Suprema Corte, ao aumentar certos poderes da presidência dos Estados Unidos, não toca diretamente no assunto dos poderes de lançar guerra. Existe na Constituição uma proibição muito forte que somente o Congresso tem direito de declarar a guerra. Agora, existe já precedentes para dar ao presidente uns 60 dias de lançar operações militares sem pedir permisso do Congresso. O Congresso já desde faz 60 anos não vem declarando guerra, senão autorizando o uso dos militares. Ou seja, é uma troca de palavras para assim manter certa incertidumbre, digamos, em termos dos poderes relativos. Agora, o presidente, embora que ultimamente, nesses 24 horas, reanudou os bombardeios do Irã, etc., não se pode dizer definitivamente que o acordo de paz com o Irã já fique morto, mas é uma situação muito frágil. Agora, o presidente Trump se encontra em uma posição muito difícil, porque ele mesmo faz 4 semanas, quando declarou essa a suposta paz com o Irã, o processo de negociação, a tendência a uma paz. Ele disse que temos 1 mês de reservas de petróleo e depois disso vamos na beira de uma catástrofe, disse. São palavras fortes por parte de Trump, que sempre fala de uma economia de maravilhas e que todo é melhor do mundo, etc. Dizer que estamos à beira de uma catástrofe é forte. Também disse várias vezes que ele não queria ficar como o presidente Herbert Hoover, que foi o presidente no início da Grande Depressão dos 30 do século passado. Então, existem fatores para constrangir as capacidades que ele pessoalmente pode dedicar, por exemplo, a uma aventura com o Brasil. Eu acho muito improvável que se lance contra o Brasil uma intromissão militar aberta por parte dos Estados Unidos. Existe grande campo para intromissões baixo
estilo Lava Jato, estilo o que passa agora no México, estilo a presença da Comando do Sul dos Estados Unidos em Equador, ou tratar com vários grupos políticos como o Caiado no Brasil, para assim entablar relações à base de integração da polícia, de investigações, especialmente nas questões financeiras, porque abaixo isso de declarar terroristas as facções, se pode tratar de atacar certas partes da estrutura de finanças do Brasil, mas não como o governo devidamente de Lula agora pretende fazer, em termos de eliminar a lavagem de dinheiro, etc., por parte de várias entidades de Faria Lima, etc., o que quer simplesmente, como na Lava Jato, assim, tomar como alvo grupos que vêm como resistentes, ou seja, grupos nacionalistas, grupo integrado com a economia em geral, assim para criar um caos econômico, ou pelo menos impedir a aplicação devida constitucional por parte do governo brasileiro. Sim. Agora eu queria ouvir de você também qual é o seu sentimento em relação a como a sociedade americana reagiria no caso de um ataque militar dos Estados Unidos ao Brasil. Partindo do princípio de que o Brasil sempre manteve relações amistosas com os Estados Unidos, e ao contrário da Venezuela, por exemplo, não houve recentemente nenhum contencioso entre Brasil e Estados Unidos, fora essa questão das tarifas que Donald Trump aplicou. Mas o Brasil não é exatamente um país sancionado, como já era a Venezuela antes da... Né? Como você acha que a sociedade, o povo americano reagiriam diante de uma situação dessas, de intervenção, de agressão militar americana contra o Brasil? É uma pergunta acertada. O povo realmente não... Ou seja, antes de uma intromissão tão... como se diria, criminal, como foi o sequestro do casal Maduro, etc., ou a intromissão em 2011 contra a Líbia, contra Gaddafi, outros ataques totalmente criminais. Houve décadas de preparação em termos de criar na mente do povo uma imagem inimiga. Isso é uma técnica de lavagem cerebral muito importante, de gota por gota criar todo um panorama de negativismo. Isso se encontra do fundador da ER, o senhor Lyndon LaRouche. Houve toda uma campanha de difamação, larga campanha de difamação, para assim criar dúvidas dentro das mentes do povo, etc., ao redor dessas pessoas. Então, no caso do Brasil, como você acertadamente nota, realmente não existe tal imagem negativa. Não é que é muito favorável em termos assim claras, mas não existe enemistade nenhum. Então, seria muito difícil criar condições para o povo aceite tal intromissão direta, sim, militar. Sim. Mas agora, uma coisa que só noto a propósito é que alguns oficiais brasileiros já
tocaram assim, como se diria, não diretamente, mas insinuaram que possivelmente o Brasil deve considerar a possibilidade de desenvolver armas nucleares. Não para lançar isso, mas somente para manter um nível de dissuasão, digamos. Isso foi a palavra de Paulo Nogueira Batista quando ele tocou o assunto. Capaz de a base de ver exatamente o descontrolado dos ataques do Trump, militares e também, obviamente, em termos de romper qualquer modalidade de cortesia, de colaboração. Eu não quero comentar mais, somente que sim, existem certas personagens que até falam disso. Sim, na verdade já é fato que o governo brasileiro, de algum tempo para cá, já começou a tomar algumas medidas no sentido de fortalecer o setor militar brasileiro, né? Inclusive com a reativação da Avibraz, que é uma importante indústria bélica que estava praticamente desativada e à beira da dissolução mesmo. Ela voltou a ser fortalecida na produção de armamentos, né? E essa discussão sobre o uso da energia atômica para fins militares, ela voltou a ser debatida num momento que, durante muito tempo, esse assunto foi praticamente enterrado, né? Agora não, agora volta-se a discutir sobre o programa militar brasileiro, né, com a possibilidade de uma nova orientação, né, mas isso ainda a nível de governo, é uma coisa que não se comenta oficialmente. Sim, obviamente, porque é um ponto somente no ar, porque realmente a questão de como defender países agora é coisa que qualquer governo responsável tem que considerar certas coisas sem tomar decisões, mas se contemplar qual a situação. Agora, eu acho que existe como bomba dentro do sistema financeiro de Wall Street e Londres, muito grande, se pode detonar em qualquer momento, qualquer chispa, digamos, em espanhol, como se diz em português? Faísca. Uma faísca. Exato. Mas quer dizer que existem condições para os projetos do BRICS, dos projetos de por fim a 500 anos do colonialismo. Então, isso de chegar ao momento de por fim a 500 anos de colonialismo e neocolonialismo já vai em bom rumo. A intensificação dos esforços do BRICS é parte disso. O papel do Brasil muito importante. O que fez o presidente Lula durante a reunião dos G7 na França, faz 3 semanas, foi notável. Muito corajosamente disse diretamente à cara dos líderes do Ocidente, disseram que vocês têm essa mania de temer ou de considerar a China como grande adversário, etc. Isso
eles vêm com projetos de desenvolvimento econômico e vocês não oferecem nada. Quando nós, no Brasil, abrimos leilões ou outras coisas, ofertas de colaboração, vêm os chineses, mas vocês não se aparecem. Então, é momento de realmente tratar de forjar laços de desenvolvimento econômico em vez de procurar inimigos. Foi uma mensagem muito importante, muito acertada, cara a cara com os líderes da Europa e dos Estados Unidos. Eu acho que não devemos ficar presos dos temores frente às loucuras e às mudanças repentinas por parte de Trump, etc., mas devemos realmente acelerar os passos para frente, para consolidar mais colaborações, digamos, a maioria global. É sempre oferecer, como fez o presidente Lula, oferecer a colaboração com os Estados Unidos, com a Europa, etc. Isso é a fórmula que eu acho assim é momento de avançar nessa fórmula. Sim. Timothy, para finalizar, você falou sobre a estratégia de comunicação das elites norte-americanas, do establishment, de manipular a opinião pública do país, né, como forma de conseguir o apoio para as ações imperialistas, as ações neocolonialistas. Eu sei que o Movimento Larouche e o veículo que você representa, o EIR, combatem esse processo de lavagem cerebral, como você mesmo disse, né, que é apoiado pela imprensa mainstream norte-americana, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa luta, né, do jornalismo independente nos Estados Unidos, para levar ao povo americano uma informação independente, uma informação correta, sem filtros ideológicos, como é a prática que a gente vê, não só nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, mas eu queria que você analisasse como é essa guerra midiática nos Estados Unidos. Hoje é feroz, como vocês sabem. Agora, o fato de que faz 4 dias celebramos nos Estados Unidos e outra parte do mundo o 250 aniversário da Declaração da Independência dos Estados Unidos. É um ponto capaz, nós, a organização de Larouche, a EIR, etc., temos luxo de estudos, de reportagens sobre todas as correntes que ajudaram na formação dos Estados Unidos. Um rompimento total com a imagem oligárquica da humanidade, lançar a ideia de que só o governo assim legítimo tem que depender do consentimento do povo. Isso é algo fundamental, é universal, não é dos Estados Unidos, mas foi declarado nos Estados Unidos nessa época. Houve na Inconfidência Mineira um eco disso no Brasil e outras partes, obviamente. Agora, hoje em dia, muita gente dos Estados Unidos nem sabe que foi uma luta contra o imperialismo britânico. E quando chegou o rei Carlos III a falar ante o Congresso dos Estados Unidos, houve ovações, uma dezena de ovações, como se fosse ele um grande amigo dos Estados Unidos e a fundação dos Estados Unidos, algo absurdo. Então, temos nós, do movimento de Larouche, uma candidata à presidência dos Estados Unidos, Diane Sare, muito
uma pessoa muito qualificada, e ela levou, ou seja, programou um evento singular no dia 5 de julho, em Filadélfia, para restaurar a memória verdadeira das ideias positivas dos Estados Unidos, e isso encontra não somente da mídia, digamos, mainstream, senão também várias mídias alternativas, especialmente da esquerda, isso internacionalmente também, que querem declarar toda a história dos Estados Unidos, 250 anos de atrocidades, de guerras indefensíveis, etc., de atropelo de muitos povos, etc. Tudo isso é verdade que existe tais momentos nefastos na história dos Estados Unidos, mas existem grandes logros também. A fundação mesma, o lançamento do sistema americano de economia política em contra do sistema britânico por parte de Alexander Hamilton, o que fez Lincoln ao acabar com a escravidão, o que fez Franklin Roosevelt para enfrentar a depressão, etc., e lançar o novo trato, etc. John Kennedy, o projeto Apollo, e o que isso fez também o grande estadista e economista Lyndon LaRouche. Martin Luther King. Ou seja, um país capaz de criar e nutrir e assim lançar a personagem dessa altura não é país somente negativo. Então, nós estamos tratando de aproveitar o aniversário da Declaração de Independência para restaurar conhecimento dos aspectos positivos, e isso se deve expressar em termos das relações com o Brasil, com os BRIC, com a África, etc. Ou seja, renovar uma relação respeituosa, de colaboração econômica, outra vez. Isso é a dedicação nossa e, obviamente, a oportunidade de falar disso com você e outros é importante em termos de poder fazer circular a alternativa a negativismo tão enraizado hoje em dia. Sim, tem toda a razão. O movimento, inclusive a Revolução Americana, foi uma influência positiva muito importante para a independência do Brasil e de outras nações também, né? Timothy, estamos encerrando aqui a nossa entrevista aqui no programa No Fio da História, mas eu queria anunciar que, como você esteve aqui no Brasil no ano passado para a cobertura da cúpula BRICS do Rio de Janeiro e participou aqui do evento produzido aqui pelo Toda a Palavra e pela TV Comunitária de Brasília, né, que foi o BRICS Press Meeting em Niterói, e que você estará de volta agora, nos próximos dias, aqui no Brasil, né? Você vem agora acompanhado do diretor do EIR, o Denis Small, né? E estará fazendo uma programação em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, quando teremos a oportunidade de estar juntos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa visita ao Brasil que você vai fazer com o Denis, e o que você espera discutir aqui com a sociedade brasileira, com os jornalistas brasileiros, enfim, qual a mensagem que vocês pretendem trazer nessa visita ao Brasil? Pois, muito obrigado pela pergunta. Sim, vamos elaborar toda uma série de encontros e discussões, exatamente como já discutimos hoje nessa entrevista, em termos de como intervir nos Estados Unidos e em outras partes do mundo para que o Ocidente, digamos, entre aspas, tomem uma atitude positiva na direção do BRICS, do Brasil, etc., e que o Brasil
em termos da política exterior do Brasil, é exemplar. Ou seja, realmente representa para todo o continente de Sul-América, o único país pleno dentro do BRICS é o Brasil. É muito importante intensificar o processo, por exemplo, de criar dentro do BRIC e o BRIC ampliado, o BRIC Plus, não é? Capacidade de emitir crédito dedicado a fomentar melhoramento físico da infraestrutura e outra coisa dentro das economias do sul global. Isso foi o projeto de Franklin Roosevelt, quando lançou o Bretton Woods original. Foi traicionado depois pelos establishment da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas originalmente foi isso, e foi a base da relação entre Franklin Roosevelt e Getúlio Vargas. Foi a criadeira, digamos, ou seja, foi o campo de forjar o instrumento elaborado mais para todo o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, queremos, nas discussões no Brasil, retomar essas possibilidades, por exemplo, ir adiante, avançar com o projeto de uma ferrovia bioceânica, manter controle soberano das terras raras, desenvolver essas à base da tecnologia de ponta, etc., mas com fator nacional principal. Elevar de novo o projeto de Alcântara em termos de exploração espacial, toda a gama das tecnologias nucleares, por exemplo. Então, enfocar isso, mas a ideia de como criar canais de crédito capaz de desenvolver essas necessidades sem ficar ligada a um dólar que já não é dos Estados Unidos. O dólar é um dólar de grupos financeiros transnacionais na Londres, Wall Street, etc., contra os interesses próprios dos Estados Unidos mesmos. Mas ter uma relação, uma ligação com esse império do dólar podrido, falido, com uma nova fonte de crédito seria um erro. Então, vamos contemplar discussões de como criar esses canais de crédito produtivo, como se diria, isento de contaminação, com o sistema especulativo, toda a bolha pronta para detonar-se. Então, isso vai ser um dos temas que queremos sostener com muita gente no Brasil. Muito bom. Obrigado, Timothy, mais uma vez por sua participação aqui conosco no programa No Fio da História. O EIR e o Movimento LaRouche são parceiros nos Estados Unidos do jornal Toda Palavra. Estaremos juntos em breve aqui no Brasil e também divulgando as atividades dos jornalistas Timothy Roche e Dennis Small nos próximos dias, ainda dentro desse mês de julho, e estaremos aqui divulgando pelo Toda a Palavra, aqui também no programa No Fio da História, esses eventos com a participação desses nossos parceiros norte-americanos. Mais uma vez, muito obrigado, Timothy, um abraço para você e para todos os companheiros do EIR. Como sempre, é um grande prazer estar com você e com os ouvintes. Até breve aqui no Brasil. Até, vai ser um prazer. Centro de Memória Trabalhista, um departamento do Partido Democrático Trabalhista. Nossa função é armazenar, conservar e divulgar todo o legado trabalhista. Nesse sentido, a gente tem publicações como cartilhas, revistas, encartes, tudo disponível gratuitamente na nossa biblioteca virtual www.flb-ap.org.br. Nesse sentido, a gente ajuda a nossa militância e a academia com os materiais produzidos pelo Centro de Memória. Temos também nosso canal no YouTube, onde lá você vai encontrar várias entrevistas e materiais importantes. Nosso canal no YouTube, Centro de Memória Trabalhista.
Veja agora um vídeo produzido pelo Centro de Memória Trabalhista e pelo Estúdio Legalidade. Confira. Já havia rumores de um levante militar quando o presidente compareceu no dia 30 de março à sede do Automóvel Clube. O presidente falou energicamente que não permitiria a subversão em nome da ordem. Seu improviso de saudação aos subalternos era uma advertência tardia aos oficiais superiores. Na madrugada do dia 31, poucas horas depois de terminada a festa, as tropas do general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar, já avançavam sobre a Guanabara. O levante, vindo de Minas Gerais, precipitava o golpe. Na Guanabara, tanques do exército rolavam sobre a cidade sem encontrar resistência. Na tarde do dia 1º de abril, o senador Auro de Moura Andrade, num solene desprezo pelo destino das instituições legais, declarou vaga a presidência da República com o chefe do governo, João Goulart, em território brasileiro.